eu te dou graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Som, acho que tá bom. Tá bom. Som, glória a Deus. Tá ótimo, né? Tá muito alto? Quem tá acha que tá muito alto, tá bom? Então tá ótimo, então. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 2. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler 2 versículos, versículo 4 e versículo de número 5. Efésios, capítulo 2, versículos 4 e versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois, diga para o seu irmão, a graça te faz ser salva. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, olhe para cá em nome de Jesus. Prometo que não vou demorar. A Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo vai escrever este livro de Efésios. E antes de Paulo ele escrever essa carta aos Efésios, a história de Paulo na cidade de Efésio, com os irmãos de Efésios, vai começar lá no capítulo de número 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Se nós lemos o capítulo de número 18 do livro de Atos, nós vamos ver que Paulo está chegando em Corinto, e ali naquela cidade ele vai encontrar 2 irmãos, um casal chamado Áquila e Priscila. Este casal que estava vindo de Roma, expulso pelo imperador Cláudio, que havia expulsado todos os cristãos e também todos os judeus que havia na província de Roma. Então, no capítulo de número 18, quando o apóstolo Paulo se encontra com esse casal, eles fazem uma aliança, até porque eles tinham a mesma profissão, que era a construção de tendas. E a Bíblia vai dizer que este grupo, Paulo, Priscila e Áquila, eles agora no capítulo de número 19, ele parte em direção a Éfeso. E todos nós sabemos que a cidade de Éfeso era muito conhecida pelo templo da grande deusa Diana, não a minha Diana, mas a deusa Diana daquela época lá, que a Bíblia vai dizer que os povos daquela época adoravam essa deusa, cultuavam essa deusa. Então Paulo ele chega em uma das sinagogas dos judeus que havia na cidade de Roma, e ali pregavam os judeus. Só que Paulo tem a oportunidade de também pregar. Só que quando Paulo vai pregar, os judeus que tinha naquela sinagoga, esperando que ele iria falar sobre as leis dos judeus, sobre a Torá, ele começa a falar do Jesus Cristo, que havia sido morto, mas havia ressuscitado. Isso causa um grande impacto naquela cidade, ao ponto dos próprios judeus, que eram seus irmãos, que faziam parte do seu povo, não aceitarem aquela pregação. Porém, alguns gentios, ou seja, que não faziam parte da linhagem de Abraão, começaram a ouvir a pregação de Paulo e disseram: rapaz, essa pregação é diferente da pregação dos judeus, porque o judeu só fala de lei, o judeu só fala sobre o pecado, que você vai para o inferno, que Deus vai te colocar nisso e naquilo. Mas Paulo vem trazendo para aqueles homens, dizendo para ele: olha, Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou, e
todos vocês aqui têm a permissão de aceitá-lo como Salvador, para que a vida de vocês venha a ser transformada. Paulo tem que sair correndo, porque a Bíblia vai dizer no capítulo 19 que os próprios judeus contratam alguns povo que eram de rebelião, aqueles grupinhos que gostam de fazer confusão, para poder tentar atrapalhar a pregação de Paulo. Então Paulo tem que sair da cidade de Éfeso, e ele, quando sai daquela cidade, ele deixa ali Áquila e Priscila. E a Bíblia vai dizer que quando Paulo volta-se para Roma, e ele agora está preso em Roma, o livro de Efésios, juntamente com o livro de Filemão e outros livros que Paulo escreveu, ele estava preso dentro da sua própria casa. Era uma prisão domiciliar, mas ele tinha total permissão de receber pessoas dentro da sua casa. É interessante que na carta aos Efésios, ele deixa bem claro o sonho que ele tinha antes de partir para a glória eterna, de visitar novamente aqueles irmãos que estavam em Éfeso. Mas já que ele não podia, então ele agora escreve uma carta destinada a esses irmãos. E qual era o teor? Qual era o conteúdo dessa carta aos Efésios para os irmãos? Dizendo para eles: olha, vocês não são diferentes dos judeus. Por quê? Os judeus, eles julgavam ser o povo escolhido de Deus, e realmente eles eram. Só que agora aqui na nova aliança, quando Jesus ele morre e ressuscita, não existe mais somente os judeus que eram o povo de Deus, mas o Senhor Jesus veio para quebrar este negócio, porque agora todos aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador foram enxertados na raiz da salvação, e todos têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Então os judeus que estavam lá em Efésios estavam dizendo para os novos convertidos, que não eram da linhagem de Abraão, dizendo para ele: vocês não podem serem filhos de Deus, vocês não podem ser cristão, porque vocês não fazem parte da linhagem de Abraão. Mas Paulo escreve aos Efésios dizendo: digam para eles se animarem, porque o mesmo Jesus que veio para os judeus, ele também veio para os gentios. Ele salva os judeus e também salva os gentios, para a glória do nome dele. Aleluia. E no capítulo de número 2 que nós lemos, nos versículos de número 4 e no versículo de número 5, nós vamos ver o apóstolo Paulo declarando qual é a causa da nossa salvação. Todos nós que permeamos essa terra, quando nascemos, quando nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, que nós viemos para o mundo, nós já nascemos com a maldição chamada pecado. Quando lá no jardim do Éden, a Bíblia vai dizer, quando Adão e Eva eles pecam, que eles são postos para fora do jardim. Ali toda a sua descendência que vieram, todos carregavam a maldição de serem pecadores. A aliança que Deus havia firmado havia sido quebrado. Todos os homens, todas as mulheres estavam destituídos da salvação que havia em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer no livro de Êxodo que quando Deus ele institui as leis para que os judeus viessem a seguir, até porque antes das leis de Deus serem instituídas, todo o povo vivia da maneira que ele queria. E todos nós sabemos que aonde não há lei, não há ordem. Aonde não há lei, sempre vai predominar a bagunça, a desordem. Cada um faz o que quer, cada um faz o que acha certo para si. Vamos ter, por exemplo, no tempo em que houve a Torre de Babel, cada um fazia o que queria, o que achasse no seu coração. Se o meu coração deseja roubar, isso é certo. Se no meu coração deseja violentar alguém, isso é certo. Cada um vivia da maneira que queria, ao ponto de que a bagunça estava tão grande que a Bíblia nos diz no livro de Gênesis que Deus, ele vendo que o pecado se alastrava sobre o mundo, ele decide acabar com o mundo por causa do pecado. O pecado, querido, muita da gente quer fazer ele como se fosse um ursinho de pelúcia. Não
tem nada a ver, isso aqui não se preocupa não, é tão pequeno que Deus não liga. Mas o pecado diante de Deus, ele não tem distinção de grande ou pequeno, todo é pecado e tudo afasta o homem do poder e da presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus, vendo o tanto de pecado que os homens estavam cometendo, ele decide acabar com aquilo que ele havia criado. Ele decide pôr um fim e assim ele cumpriu. Só que depois que passou o dilúvio, depois que todos morreram, só ficou Noé e sua família, que os povos começaram a se formar novamente, o pecado deixou de existir. Deus pode destruir o mundo quantas vezes ele quiser. Se não houver uma intervenção divina, o pecado não vai ser eliminado do mundo. Deus destruiu com a terra de modo geral, toda a vida humana foi destruída, toda a vida dos animais foram destruídos. E quando vieram as novas pessoas, que as gerações começaram a crescer, o pecado continuava no meio dos homens. Aí no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, nós vamos ver Deus colocando diante de Moisés como é que ele queria que o seu povo andasse, para que ele não fosse destruído por Deus. E a Bíblia vai dizer que todos nós conhecemos, Deus institui 10 leis que Deus dá para que o seu povo venha seguir. O livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e Deuteronômio são conhecidos como a Torá dos judeus, ou os 5 Pentateucos do livro da Bíblia. Desses 10 mandamentos que Deus havia instituído, dentro desses 5 primeiros livros, os judeus vão instituir cerca de 613 leis que eles deveriam cumprir fielmente para não pecarem. E a Bíblia vai dizer que, imagine, querido, se 10 mandamentos já é difícil cumprir, ou seja, impossível cumprir, imagine 613 leis. O que era que Deus queria nos ensinar com isso? Que o homem por si só jamais tem a condição de ir diante de Deus e levar para Deus o seu bom que você pode fazer como oferta para os seus pecados serem perdoados. Tudo que o homem venha fazer de bom para Deus não tem valor nenhum, porque todos pecaram, como diz em Eclesiastes 3:7. Que não há um homem sequer que esteja sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Todos nós pecamos. Por mais que você diga assim, ó, eu não faço mal para ninguém, eu sou bom, quando eu posso ajudar eu ajudo, tudo bem, mas a sua natureza não tem para onde correr. O que está em nós, o que está impregnado em nosso corpo, diante de Deus nos torna pecadores que merecem a sua punição eterna. Só que Deus, na sua eternidade, vendo que o homem não poderia se salvar, ele decide que alguém tem que ser o preço para esse resgate. Deus poderia muito bem olhar para o homem e dizer, já que o homem e a mulher pecaram, eu vou matá-los e deixar eles viver talvez aí os seus 1000 anos, quando eles morrerem eu crio uma nova criatura e pronto, acabou. Não. Deus disse, eu não vou acabar com a raça humana dessa maneira. Eu vou preparar um resgate para mostrar para o inferno, para mostrar para o homem que o meu amor por ele vai além de todas as coisas. Imagine, querido, eu e você, que pecamos, que erramos, mesmo como cristãos. Quantas das vezes a gente não vacila, que a gente olha assim, Senhor, nem sei como o Senhor está me tolerando, nem sei como que o Senhor ainda me mantém na tua presença, eu faço tanta coisa errada, eu penso coisas que se o meu próximo soubesse eu estava perdido no que passa pela minha mente, mas Deus, Ele conhece cada um de nós, e mesmo nossos pecados, Ele nos diz, eu não desisto da sua vida, eu morri na cruz para te salvar, e para te dar a oportunidade de ser salvo. Se Deus não tivesse preparado o resgate, até hoje
os homens estariam matando animais, sacrificando animais para aplacar a ira de Deus. Só que Deus estava apontando para o maior sacrifício que seria feito. Sacrifício em que alguém perfeito só poderia ser ele. Porque Abraão não poderia ser, por mais que ele fosse chamado de amigo de Deus, Abraão não poderia carregar os pecados do mundo. Moisés, o homem que teve a oportunidade de ver Deus de costa, mas viu Deus, não pôde carregar o pecado dos homens. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não pôde carregar os pecados dos homens. Aí lá no céu, eu acredito que há um conselho, diz assim, aí, alguém precisa ir. Alguém perfeito precisa dar um jeito nessa situação. Porque está todo mundo perdido. Está todo mundo sem esperança. Está todo mundo perdido, não tem para onde ir. Eu imagino o Senhor Jesus do lado do Pai e o Espírito Santo naquele conselho dizendo, eu vou enfrentar essa situação para poder dar oportunidade ao homem de eles voltarem para a presença do Pai. Deus, o que mais Ele deseja para mim e para você é que nós estejamos novamente diante da sua presença. Porque a religião, ela tem por costume colocar Deus acima e Ele está, mas Deus acima de uma posição aonde o homem não pode se aproximar dele. Você vê, por exemplo, a Igreja Católica. Ela precisa que um interventor venha estar orando por ela. Ela precisa que alguém venha estar se colocando na posição dela, porque ela foi treinada a não se aproximar de Deus, ter medo de Deus. Os judeus do passado, eles tinham pavor de Deus. Porque se alguém tivesse com algum pecado e este entrasse diante de Deus, ele era morto, ele era fulminado. Não tinha chance. Então a religião trouxe este medo de que Deus é mau, de que Deus quer ver o nosso mal, de que Deus procura os nossos erros para nos punir. Mas não, porque no primeiro livro de João, no capítulo 2, vai dizer o Senhor Jesus falando para o apóstolo João, filhinhos, não pequeis, mas todavia se alguém pecar, vocês têm um advogado. Quando nós pecamos, quando o crente peca, quando o crente erra, na antiga aliança, provavelmente ele seria morto. Mas na nova aliança, Jesus olha para ele e diz, Pai, calma aí. O meu sacrifício está sobre ele. Não mata ele, não. Dá a ele uma nova oportunidade. Aí ele olha para nós e diz, olha, vai e não peque mais. Toma vergonha, faz o que é certo, porque eu estou te dando uma segunda chance. Ele aplaca a ira do Todo-Poderoso. Eu imagino ele entrando dizendo, Pai, não mata, não destrói, não acaba com ele, não. Eu morri por ela, eu morri por ele. Ele não consegue sozinho. E diga aqui, meus irmãos, quando alguns de nós pecamos, como os cristãos que somos, nós sentimos o Espírito Santo nos incomodar. O ímpio, o homem que não quer nada com Deus, quando ele peca, ele às vezes nem sabe que pecou. Pequei? Nem sabia que pequei. Mas o crente, quando ele erra, ele logo entende que ele errou. O Espírito Santo começa a dizer, ó, você pecou. Você errou. Você precisa corrigir isso. E o que eu aprendo aqui, queridos, já caminhando para o fim, que a graça de Deus, ela se manifesta a todos os homens. Na teologia, há dois tipos de graça. A primeira graça é conhecida como a graça comum, que é a graça dada a todos os homens, sejam eles cristãos ou não cristãos.
Como se aplica isso? Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 45. O Senhor Jesus vai dizer que Deus, Ele dá sol para os justos e para os injustos. Deus traz bênçãos para os maus e para os bons. Aqui se aplica a graça universal ou a graça comum. Não precisa o homem ser temente a Deus para usufruir das bondades de Deus. Não precisa. Ao mesmo tempo em que Deus pode estar abençoando um cristão fiel a Ele, ao mesmo tempo, do outro lado, Deus pode estar abençoando uma pessoa que odeia Ele, que blasfema contra Ele. Porque as bênçãos do Senhor, a graça comum aqui aplicada, ela não escolhe o cristão. Ela é para todos os homens. Você que acordou hoje, que abriu os seus olhos, que você acordou bem, tomou aquele café abençoado, reforçado. Tem gente que também que não teme a Deus, que odeia a Deus, que fala mal de Deus, que acordou muito bem, ou talvez até melhor do que eu e você. Isso é graça de Deus. Tem gente que acha, não, mas porque Jesus morreu comigo, por mim, Deus tem uma dívida comigo, Ele tem que me abençoar de qualquer maneira. Não. Se Deus nos abençoar, é graça. Se Ele não quiser também nos abençoar, também é uma vontade dEle. Deus não tem dívida com ninguém. Ele abençoa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele é Deus. Mas já a segunda graça, que é a graça conhecida como salvífica, a salvação, ela não se aplica a todos os homens. Mas, porém, o início dela, o convite dela se aplica a todos os homens, que é através da morte de Jesus. Mas, porém, a salvação, a graça da salvação, só vem para aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como o único Salvador. Os homens vivem de forma deliberadas como querem, usufruem das bênçãos comuns de Deus. Mas a bênção da salvação só é dada para aqueles que aceitaram Jesus como seus salvadores. Nós que estamos aqui podemos usufruir dessa graça que nos salvou. Não tem algo melhor, querido, nessa terra. Você pode dizer assim, mas como eu queria ter uma casa melhor, como eu queria ter um trabalho melhor, como eu queria ter saúde, porque dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, tudo dói. Eu queria ter tudo melhor, e talvez você não consiga. Mas a salvação, nada e nem ninguém pode tirar, porque a salvação é para aqueles que disseram um dia, Senhor, eu sou pecador, mas eu estou aqui dizendo, me ajuda, me salva. E ele disse, eu te salvei, porque a minha salvação veio para aqueles que confessam o meu nome. Olha o que diz em Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque pela graça sois vós, sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Tem pessoas que ela não pode fazer nada para ninguém, que logo ela quer ser reconhecida. Está vendo lá o que eu fiz? Eu sou bom, né? Caramba, quando eu boto a mão o negócio anda. Só que a salvação ela não se aplica aqui. Você fazendo bem ou deixando de fazer, você merece a graça de Deus da mesma maneira. Os homens procuram no mundo satisfação para as suas vidas. Nós vemos o carnaval agora, e quantas pessoas se afastaram, saíram das igrejas e dizendo assim, não, porque o Senhor conhece o meu coração, eu vou lá, mas eu vou voltar, eu preciso também curtir a minha vida, porque a vida passa rápido, logo eu vou morrer, então eu tenho que aproveitar a minha vida. Ele só desfruta das bênçãos comuns. A bênção da salvação ainda não foi aplicada na vida dessa pessoa. E a bênção da salvação aqui, ela também nos garante força em meio às lutas da vida. O apóstolo Paulo, ele vai clamar ao Senhor em um momento de grande luta e dizer, Senhor, se possível, me tira desse sofrimento, me tira dessa luta. E o Senhor responde para ele, a minha graça te basta. A graça de Deus, ela ela pode, mas às vezes não vai te tirar de dentro da luta, mas vai te ajudar a passar dentro da luta para você poder vencer.
A graça de Deus, ela nos ajuda a vencer os problemas que aparecem. Nós que desfrutamos da salvação de Cristo, não estamos ausentes de passar por lutas, não estamos. Desemprego, do nada você vai no médico e descobre que tem uma doença, perde alguém, notícias de todos os lados bombardeando. Você está aqui talvez só pela graça. Aí vem o teu corpo físico, está aqui, você dizendo, Senhor, não sei nem como é que eu cheguei aqui, mas eu estou aqui. E Deus dizendo para você, a minha graça está te fortalecendo. Porque a prova da salvação não é a ausência de dificuldade. A prova da salvação é fortalecimento dentro da adversidade. O crente salvo, ele passa por depressão? Passa. O crente salvo tem problemas financeiros? Tem, e como tem. O crente salvo, ele tem problemas familiares? Tem. O crente salvo tem problema no trabalho? Tem. E qual é a diferença? Qual é a vantagem então que tem que ser crente? É porque quando ele voltar, você com todos os seus problemas não será esquecido por ele. Quando ele voltar, ele não vai errar o caminho em direção a você. Porque as pessoas, elas nos olham pelo que nós temos. Já viu fulano ali? Caraca, olha como é que ele anda. Já viu Felipe? Caraca, rapaz, olha. Tem pessoas que nos olham pela aparência. E ela acha que por causa daquilo que nós aparentamos na frente, nossa vida está tudo bem. Tem gente que acha que a gente, porque está sorrindo, está tudo bem. Mas só quem está conosco dentro de casa sabe como é que está a nossa vida. O apóstolo Paulo, queridos, um homem que sofreu muito, foi muito sofrido, apanhou diversas vezes de cadeia. Aquele irmão tinha um histórico de cadeia. Mas ele disse, em tudo isso, eu sou mais do que vencedor. Um homem dentro da cadeia, já condenado a ser decapitado, que era a lei para quem era romano. Paulo, ele tinha as duas cidadanias, romana e judia. Então, para os judeus, ou para quem era romano, a morte nunca era por crucificação, a morte sempre era por decapitação. Então, ele já condenado por Nero a ser decapitado, na cadeia, na masmorra, insalubre, correndo risco, problemas de infiltração, problema de pegar lepra, problemas de vários tipos, mas mesmo assim, ele consegue dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A marca que nos credencia como alguém salvo é entender que as lutas dessa vida não se comparam com a glória que está para ser manifesta nas nossas vidas. Essa graça, ela veio para nos aproximar de Deus. Por mais que você diga assim, mas Ricardo, quantas vezes eu estou passando por situações que eu digo, não, agora eu vou no meu cantinho, na minha casa, eu vou orar, vou falar com Deus, porque eu sei que Deus, e muitas das vezes eu não escuto nada, não vem um sussurro, não vem nada, eu não escuto nada, mas não quer dizer que Ele não está te ouvindo e nem está te vendo. A ausência, todos nós procuramos ter alguém físico para estar do nosso lado, mas Ele garante que Ele está conosco a todo tempo.
Os judeus precisavam de sempre alguém para poder interceder por eles. Mas Jesus disse: a partir do meu sacrifício, não terá mais ninguém no lugar, e vocês todos terão livre acesso para ir diante do Pai e declarar o que é que vocês estão sentindo. Porque o véu, quando se abriu, era o Senhor dizendo: passa, entra, porque a aliança que foi quebrada no Jardim do Éden está restaurada novamente. Eu duvido, em meio a tantos silêncios às vezes na oração, eu duvido quantas pessoas aqui já não se colocou de joelho ou até deitado. Porque eu, irmão, quantas vezes eu já orei deitado? O corpo físico estava só um bagaço. Eu falei: Senhor, estou cansado, vou orar deitado. E já orei de joelho, que eu, quando percebi, já estava falando: Senhor, abençoa a minha prova. Senhor, tira a minha bênção. Estava já nessa situação. Quem aqui já não foi pego orando de joelho dormindo? Quem? Quem é que já não dobrou o seu joelho para orar? E você estava orando, daqui a pouco você está pensando: Senhor, o que eu estava falando mesmo? Me perdi. Quem nunca? Aí tu inicia novamente a oração. Querido, isso não te faz. Tem gente que fala assim: ah, Senhor, será que é só eu que sinto isso? Não. Os mais espirituais passaram por isso. E nem por isso a graça de Deus deixou de ser abundante na vida deles. Porque Deus conhece a cada um de nós. Irmã Ângela, Deus conhece a cada um de nós. Deus, Ele sabe quando você pensa em parar. Deus, Ele sabe. Deus, Ele não veio para nos julgar, para nos destruir. Ele veio para dizer para mim e para você: receba a graça, receba a força, receba renovo. Porque em meio a tudo que você está sentindo, eu vou fortalecer vocês e vocês vão vencer. Vocês vão vencer. Na cruz do Calvário, Ele lá de braços abertos, Ele estava dizendo: eu assumo todos os pecados, mas também eu dou a eles que vão me seguir todas as vitórias que eu também vou receber. Porque a Bíblia diz que o Pai, quando o exaltou, quando o ressuscitou, o exaltou acima de todos, e também fará o mesmo com aqueles que o seguem. Quando Ele veio, Ele sentiu tudo que eu e você sentimos: fome, sede, tudo. Se tivesse o WhatsApp, Ele também teria, com certeza. Tinha tudo. Só a época que era diferente, mas teria tudo. Mas o que Ele nos deixou era que os problemas vão vir, as lutas vão vir, as tempestades vão vir, mas em tudo vocês são vencedores. Em tudo vocês vão conseguir. Tem dia que a gente vem para a igreja verdadeiramente, que a gente fala assim: Senhor, eu só quero sentar lá, ouvir os louvores, a pregação, ir para minha casa, eu só quero isso. Tem dia que a gente sai de casa, e eu já aconteceu com isso. Eu gosto de ser muito sincero. Já aconteceu o de sair, pegar o carro, ir embora, dar a volta, falar não, ficar rodando, pensando: Senhor, e se eu for, posso receber a oportunidade? Eu não estou bem para receber. Tem gente que até falta o culto, porque não está bem, fala: não vou não, porque hoje eu não quero falar com ninguém. Se alguém falar comigo, eu já vou dar um samurai. Não estou bem hoje. Deus, Ele sabe como é que você está, querido. E nem por isso a graça dEle deixa de te dar sobre a sua vida. E nem por isso a graça dEle deixa de estar sobre a sua vida. Nem por isso. A salvação dEle deixa de estar sobre nossas vidas. A salvação de Cristo, Ele não veio para os perfeitos, Ele veio para os imperfeitos. Quando Jesus estava pela terra, a Bíblia diz que Ele andava no meio dos pecadores. Quantos de nós já não andamos nessa vida louca da vida aí? E hoje nós estamos aqui, fomos alcançados por essa salvação.
Você pode desfrutar dessa salvação. O mundo está caminhando só pelos prazeres, só desfrutam das bênçãos comuns. Mas eu e você, além de termos as bênçãos de Deus, que todo mundo pode ter, nós também temos a salvação sobre a nossa vida, a salvação sobre a nossa casa. Isso é promessa dele para nossas vidas. Querido, nada dessa vida que você pode sonhar, como eu também sonho, em conquistar, ter um carro melhor e ter um trabalho melhor, não é pecado. Mas nada disso vai se comparar com o que o Senhor disse: eu vou preparar lugar. Eu vou. E quando eu vier, os que são meus, eu vou saber quem é cada um. Talvez a gente possa não ver essas promessas acontecerem em vida. Talvez eu e você já pode estar debaixo da terra. Mas quando ele vier, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Imagine, querido, como que vai ser aquele grande dia. Enquanto o mundo vai estar já da maneira em que já está caminhando, você vai estar ainda perseverando, já vai estar dormindo no Senhor. Mas quando a trombeta tocar, a Bíblia diz que todos vão ser reunidos. Os mortos vão ressuscitar e vão se encontrar com aqueles que estão vivos ainda na terra. Aonde? Nas nuvens do céu. Tem crente que não acredita mais nessa salvação. Tem pessoas, pastora Marli, vindo para a igreja, em que elas só vêm para a igreja por causa das promessas, das bênçãos que Deus pode dar. Mas só que o Senhor Jesus, ele não veio simplesmente para te abençoar financeiramente, mas ele veio para te livrar do inferno. Tem muita gente dentro da igreja há anos que infelizmente naquele grande dia ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, que eu não te conheço, porque viveu uma vida religiosa. Mas aqueles que vivem a vida piamente, temente, reconhecendo as suas falhas e suas fraquezas, quando o Senhor vier, e você vai dizer assim: Senhor, eu mesmo nem mais me julgo salvo, sou tão fraco, tão perdido. O Senhor, ele não vai errar a sua vida, ele não vai esquecer de você, ele não vai te lançar fora, mas ele vai te levar para uma glória incorruptível. Pense que maravilha vai ser que você ser arrebatado juntamente com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu marido. Porque todos nós que estamos aqui, nós representamos uma família. Todos nós. E você que sabe que Jesus está voltando, você não quer que seu filho, que o seu marido, que a sua esposa vá para o inferno. Acredito eu que não. Eu não quero. Tem tanta gente na minha família que ainda não aceitaram a Jesus. E a minha esperança é que se eu for fiel a Ele, mesmo em minhas fraquezas, Ele permanece fiel. E diz como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em meio a tudo isso, a graça dEle sempre estará sobre as nossas vidas. Sabe o que é desfrutar da graça de Deus? A graça de Deus, querido, ela se manifesta de uma maneira não somente por algo que não era para nós merecermos. A graça de Deus, ela também se manifesta por alguém que tomou o lugar de quem era para ser punido. Isso é o que Jesus ele fez. O castigo que ele levou era para cada um de nós. Já viu esses países que tem a pena máxima, a pena de morte? Aqui no Brasil não tem, a não ser no paralelo, que diz aí, a justiça paralela. Mas todos nós sabemos que nos países que predomina a lei de pena máxima, morte, todos nós sabemos que aquelas pessoas ali cometeram crimes terríveis.
imperdoáveis. E quando aquelas pessoas vão ser mortas, normalmente hoje não existe mais a cadeira elétrica, existe muito aquela da injeção letal. Fica a família da pessoa que provavelmente o crime que aquele criminoso fez, matou, elas ficam ali assistindo aquele criminoso ser executado. Imagine alguém indo para a pena de morte e de repente alguém aparece na frente dele e diz assim: calma aí, eu vou morrer no lugar dele. Ué, mas ele não é o criminoso? Ele é, mas eu vou assumir o crime dele. Isso foi o que Jesus ele fez. Nós estávamos caminhando para esse caminho, porque o salário do pecado é então nós estávamos caminhando para esse fim. Mas Jesus ele entra diante de Deus e diz assim: calma aí, Pai, calma. Eu vou entregar, mas eu vou morrer por eles. Porque eles não têm capacidade de aplacar, de pagar o salário. Só alguém perfeito e justo. E o Senhor Jesus paga por mim e por você que estavam no caminho da morte. A graça, ela é tomar o lugar de um criminoso. E é o que Cristo fez por nós. Ele diz assim: eu vou, eu tomo, eu assumo. E além de assumir, além de morrer, eu dou para ele e para ela todas as bênçãos que eu recebo. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós fomos, querido, salvos pela graça. Nós fomos encontrados pela graça do Senhor Jesus. Tem pessoas que você conhece, que você pode também fazer com que ela conheça. Porque diferente da graça comum, que é dada para todos os homens, a graça é só dada para aqueles que se aceitaram o Senhor Jesus. Mas você pode trazer alguém para o Senhor Jesus. Pode convidar. Pode ser um instrumento de Deus. Para que outras pessoas venham desfrutar dessa salvação. Que nós venhamos nessa noite sair daqui entendendo que a salvação de Deus, ela é melhor do que todas as bênçãos que Ele possa nos dar. A salvação de Deus, ela é para mim, é para você e é para a nossa casa também. Que nós possamos sair dessa noite renovados, entendemos que o Senhor Jesus está voltando. E que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Eu não sei como é que você se encontra aqui nessa noite, mas que a graça do Senhor possa te renovar aqui neste lugar. Que Ele possa te trazer alegria, felicidade. Porque a maior felicidade que o cristão pode ter é saber que é salvo em Cristo Jesus. Você pode ter entrado aqui totalmente abatido e triste, mas em nome de Jesus eu profetizo que você está saindo daqui nessa noite renovado pela esperança da graça do Senhor. Amém? Senhor Deus, neste momento, ó Pai, eu quero te agradecer, juntamente com os meus irmãos que se reunimos para te louvar e para bendizer o teu santo nome. Pai, que na noite deste dia a sua graça venha se manifestar em nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, possa nos trazer à memória a cada dia o sacrifício que o Senhor fez na cruz por nossas vidas. Estávamos, Pai, como ovelha desgarrada, prontas a ser devorada pelo predador. Mas o Senhor nos resgatou e nos salvou. Ó Pai, eu te peço nessa noite que o Senhor venha estar renovando a minha irmã, que o Senhor venha estar renovando o meu irmão, que talvez está aí, meu Pai, se subjugando tão, meu Pai, injusto, tão pecador, tão, meu Pai, alguém desprovido da tua graça, mas que o Senhor nessa noite possa fazer ele entender que a sua graça se fortalece em nossas fraquezas. Ó Deus, que o Senhor possa nos levar em segurança para os nossos lares, nos dar um final de noite abençoados por Ti, nos dar uma semana de vitória, ó Pai, e que tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor conquistou na cruz, é direito nosso da Tua parte, nos leva em segurança, em nome de Jesus.
E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. E todos que saem nessa noite crendo que a graça do Senhor se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Sério esse culto dizendo: vai em paz em nome de Jesus.